Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos fazer um Evangelho no Lar hoje. Faz tempo que eu não faço. Segundo o Espiritismo, Evangelho no Lar. A gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Para quem não sabe, que é do Kardec. Começar com uma prece, agradecendo pelo dia de hoje e por todas as bênçãos da nossa vida, né? Que é estar aqui vivo, estar aqui com saúde, estar aqui consciente e podendo buscar Deus. Isso já é uma dádiva por si só. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui um pedaço aqui, para que a gente possa... Vamos ler aqui, ó, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nesse capítulo 10 eu vou ler a indulgência. Espíritas, gostaríamos hoje de vos falar sobre a indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde, a fim de que não sejam conhecidos, e se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, a destacam de um modo maldoso. A indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço, exemplificando, e ainda tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações ofensivas, não tem censura em seus lábios, mas apenas conselhos, muitas vezes velados. Quando vos lançais a crítica, que conclusões se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais e que, portanto, valeis mais do que o culpado? Homens, quando então julgareis os vossos próprios corações e vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem vossos irmãos? Quando abrireis os olhos somente para vós mesmos. Quando abrireis os olhos somente para vós mesmos. Sede, portanto, severos para convosco mesmos e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, consequentemente, perdoa muitas vezes os erros que repreendeis, ou condena os que desculpais, pois conhece bem a causa de todos os atos. Pensai que vós, que proclama tão alto, maldito, podereis talvez ter cometido os erros mais graves? Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência encanta, acalma, reergue, enquanto a severidade discrimina, distancia e irrita. Aqui eu vou ler uma outra parte, tá? De um outro espírito também sobre a indulgência. Sede indulgentes para com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade apenas vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, do mesmo modo como a usaste para com os outros. Apoiai os fortes, encorajai-os a prosseguir no bem. Fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento estendendo as suas asas brancas sobre as faltas dos humanos, ocultando-as assim aos olhos daquele em que tudo vem pureza. Compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai,
E não vos esqueçais nunca de que dizer pelos vossos pensamentos e especialmente pelos vossos atos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Entendei bem o valor dessas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o ensinamento que elas contêm. O que solicitais ao Senhor quando implorais o perdão? Esquecimento? Só isso? Se assim fosse, resultaria em nada. Pois se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, não pune, mas também não vos recompensa. A recompensa não pode ser o preço do bem que não se fez, e ainda menos do mal que se haja feito, mesmo que esse mal tenha sido esquecido. Pedindo perdão por vossas transgressões, pedis a Deus o favor de suas graças, para não mais cairdes nelas, e força necessária para entrardes num novo caminho de submissão e de amor, no qual podereis acrescentar ao arrependimento a reparação do erro. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu é muitas vezes bastante transparente aos vossos olhos e é preciso acrescentar-lhe o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pediríeis que vosso Pai Celeste fizesse por vós. Trocai a cólera que desonra pelo amor que purifica. Pregai e exemplificai essa caridade ativa, incansável, que Jesus vos ensinou. Pregai como ele próprio fez durante o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda prega sem cessar, desde que se tornou visível apenas aos olhos do Espírito. Segui o divino modelo. Segui os seus passos, que vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai a vossa cruz e subi sofridamente, mas com coragem, o vosso calvário. A glorificação está no cimo. Coisa linda, né, meu? A gente se deixa levar tanto, né, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, que a gente não para pensar, né? O quão importante a gente praticar a indulgência para com os outros, né? Para que a indulgência seja praticada para conosco também. Que todo mundo aqui comete erro, não tem jeito. Então todos nós precisamos de perdão, de amor, de carinho, de compreensão. Então é tão importante a gente praticar isso nos nossos atos diários. Por menor que sejam, eu acho que é até importante falar que é importante começar pelos atos menores, pelas coisas menores, porque daí a gente vai ganhando a prática, né? E aprendendo a fazer de forma melhor, a praticar isso de forma melhor. Ai, que legal poder compartilhar isso aqui. Então eu vou terminar essa leitura do Evangelho também com uma oração. E é isso por hoje, né? Então tá bom, então vamos lá. Meu Deus grandioso, meu Senhor Jesus Cristo, nossos espíritos de luz que guiam, eu agradeço a oportunidade desse Evangelho, de fazer esse Evangelho com todos vocês. Agradeço a oportunidade desse aprendizado e que eu peço que esse ensinamento hoje se fixe não só na mente, mas principalmente no coração, para que a gente aprenda a perdoar e a compreender todos aqueles que estão em nosso redor, para que possamos caminhar por um mundo de mais amor, de mais respeito entre todos nós. Que sejamos capazes
de praticar somente por hoje. E deixemos o amanhã para amanhã. Mas pratiquemos a indulgência com verdadeiro amor e consciência de que Deus está do nosso lado e que Jesus também está guiando a gente, hoje e sempre, para o caminho da luz. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana e a gente se vê. Valeu!